E o entrevistado de hoje é o candidato Will Bueno, do Progressistas. Bom dia, candidato. Desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e o seu tempo começa a contar a partir de agora. Will Bueno é formado em Engenharia Mecânica e tem mestrado em Administração Pública, é concursado do Ministério da Economia e já atuou como consultor para as políticas públicas de infraestrutura da vice-presidência do Senado. Candidato, dentre as suas propostas, você fala, inclusive, nas suas postagens, na sua página, que o candidato que assumir já tem que chegar com o projeto pronto para começar no primeiro dia. Perfeito. Né? Tem uma prioridade já para esse primeiro dia? Além de prioridade, eu gostaria de dizer que é uma questão urgente, que é a questão do saneamento básico das redes de esgoto. Eu estive na casa da NET, que mora no bairro Terra Azul, que por ventura é mãe do meu vice, Douglas Maia, e eu precisei de usar o banheiro, eu não tive como usar o banheiro, porque estava faltando água, e o banheiro estava interditado, e assim estava a situação em todo o bairro. Que coisa mais urgente que é essa? E a questão é o seguinte, por que falta água nesses bairros? Porque a tubulação que distribui água na cidade da Copasa, metade da água que a Copasa trata, se perde em tubulação que está toda podre. E quem está pagando por isso é a comunidade carente. E com a nova lei de saneamento básico, precisou de fazer uma lei falando que não pode ter mais um nível de desperdício assim. Então nós já precisamos, já no primeiro dia, começar a construir um novo projeto de concessão. Não há tempo para renegociar contrato, não há tempo nem para levar para a justiça. Começar um novo projeto de concessão para ficar pronto no primeiro semestre. E nesse projeto de concessão já tem que contemplar desconto na tarifa, universalizar para todo o município, inclusive nas áreas rurais, e trocar toda a tubulação, e tudo isso está na ordem de 400 milhões de reais. A empresa que mostrar que tem esse dinheiro para começar as obras na semana seguinte, pega esse trabalho e vamos virar essa página da questão do saneamento básico. E o que você faria com o contrato da Copasa que está em vigor? Dentro desses 400 milhões de reais já estão contemplados o valor para ser ressarcido todos os investimentos que a Copasa já fez. No contrato não diz nada de multa. No contrato que nós estudamos está escrito lá, a Copasa tem que ser ressarcida pelo valor real dos investimentos. Valor real de tubulação que está toda podre. Qual que é isso? Então não precisa investir, não precisa colocar justiça, basta colocar o valor que é para ser ressarcida a Copasa e a nova empresa que vai assumir isso, que tome conta disso. No seu plano de governo também, você fala muito da participação popular, né? Como é que seria essa participação popular no futuro governo seu? A participação popular ela envolve principalmente na questão de hoje nós usarmos as tecnologias para envolver a população. Isso vale para tudo, para tomada de decisões, mas o mais importante, na questão de zeladoria da cidade. Tem aplicativo já feito pela prefeitura, que eu não sei por que ela foi criar o próprio aplicativo, sendo que já existem aplicativos premiados internacionalmente, onde a população participa da gestão da cidade, da gestão da zeladoria. Se encontrou um buraco, se encontrou um lixo acumulado, se encontrou um mato que está crescendo na cidade ou no lote, faz o registro, faz a foto, aquilo vai para um sistema e não sai do sistema enquanto não for resolvido. Fica lá publicado para todo mundo. E isso é fundamental para que o prefeito possa monitorar a eficiência do departamento que cuida disso. Porque nós vamos saber de quando é que foi registrado o buraco e quanto tempo levou para ser atendido. E aquilo ali, esse prazo tem que estar constantemente sendo monitorado e sendo reduzido. Gestão feita usando tecnologia a nosso favor. Isso envolve a população e traz um resultado melhor para a gestão da cidade. O Tiago, do bairro Jardim Alterosa, ele pergunta aqui a respeito da Copasa, que você já respondeu, mas também fala sobre transporte público, que segundo ele é um caos. No seu plano de governo, o que tem a respeito disso? A questão do transporte público é um caos em Divinópolis, além disso leva todo o tempo e todo o dinheiro da grande parte da população, por ser caro, ser ineficiente. Nada justifica uma cidade do tamanho de Divinópolis, com 240 mil habitantes, com uma única empresa de transporte público. Isso não faz sentido, nós temos que abrir para mais empresas. Cada linha devia ter pelo menos 3, no mínimo 3 empresas, para que elas concorram entre si. Para que o próprio cidadão vá escolher o ônibus que tem ar-condicionado, em vez de escolher outro que está ali com sujo, por exemplo. Não só isso, a gente tem que também complementar com as vans. Nós olhamos o contrato que tem com a empresa de transporte ônibus, não tem exclusividade para ela, a gente pode abrir para mais empresas. Agora, o que me preocupa é a legislação que proíbe o transporte complementar, como vans, por exemplo. A gente tem que deixar a legislação flexível para que vans possam complementar o serviço que o sistema de ônibus não pode fazer.
E além disso também nós precisamos já colocar no nosso planejamento uma praça central, onde quem vem de um bairro distante de um lado da cidade possa passar pela praça central, não precisar de uma nova passagem, trocar de ônibus e ir para o outro lado da cidade. Isso, a cidade de Divinópolis já é uma metrópole que já consegue comportar essa praça central, que é o de transporte público urbano central da cidade. Agora nós temos a participação da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Divinópolis, a ACID. Vamos à pergunta. Todos sabem que um aeroporto em operação, principalmente com uma linha aérea comercial, ligando o município a São Paulo, é de fundamental importância para a atração de investimentos, de novas empresas e para o desenvolvimento econômico local. Qual a sua proposta para deixar o aeroporto em plenas condições de operação e reativação das operações de linhas comerciais? Muito obrigado pela pergunta. Inclusive, isso faz parte do projeto de lei que eu ajudei o próprio senador Anastasia a protocolar, em que permite que aeroportos pequenos, como o de Divinópolis e outros ao longo do país, possam ser financiados por aeroportos maiores. Mas isso é apenas um projeto de lei. Vamos falar em casos práticos já para acontecer agora. Primeiramente, quem paga o aeroporto de Divinópolis hoje, que está custando aos cofres públicos R$ 2 milhões por ano, são os próprios agentes de saúde e os professores, que é dinheiro que está saindo do orçamento do município para bancar aeroporto, que é um serviço da esfera federal. O que justifica um aeroporto estar nas mãos do município? O único entendimento que eu tenho é para poder ter mais cargos para os amigos. Porque o certo é fazer esse aeroporto ser transferido para o governo federal o mais urgente possível, para que ele possa ser contemplado nos blocos de concessões dos aeroportos maiores. As joias da coroa, os aeroportos que realmente valem muito, como o de Congonhas e o do Rio de Janeiro, aliás, do Rio de Janeiro e de São Paulo, ainda vão ser licitados, ainda há tempo de colocar o aeroporto de Divinópolis nesses blocos de concessão para que o setor privado possa assumir e Divinópolis possa ter, de fato, um aeroporto que vai atender o potencial dessa cidade. Esse é o primeiro passo. Há tempo para isso, principalmente porque o Covid atrasou um pouquinho o calendário de licitações dos aeroportos. Outra pergunta que chega pelo WhatsApp, final do telefone 3442, pergunta da Meire, do Vale do Sol. O que você pretende fazer para melhorar o atendimento na saúde pública? Ótima pergunta, gente. A questão da saúde, o que mais me deixa alarmado. Porque o que a gente quer na saúde? A gente não quer as pessoas adoecendo, a gente não quer as pessoas parando no hospital. E quando a gente vai ver os dados, as pessoas que estão chegando no hospital estão lá prontas para amputar a perna porque não teve a diabetes monitorada. Chega no hospital já infartando porque não teve a pressão monitorada. Existem, e o governo federal, o Estado sabe o custo que isso representa para o Estado e o governo federal. Existem inúmeros planos, programas que dão dinheiro para o município para criar mais postos de saúde e fazer o posto de saúde ficar lá mais próximo do bairro, mais próximo das pessoas. Monitorar alguém, monitorar durante um ano, eu não sei se o dado é mais ou menos esse, mas é por volta de R$ 3.000 para monitorar uma pessoa carente que tem diabetes. Se a gente não monitora isso, ela vai chegar no hospital para amputar a perna, vai ter que aposentar, vai ter que tirar alguém da família dela para poder cuidar dela. O custo, aquela economia de 3 mil passa a ser de milhões. Então nós temos que investir ao máximo em que os postos de saúde estejam o mais próximo possível da população, com estrutura, com monitoramento e proatividade para fazer esse atendimento. Os agentes de saúde de Divinópolis estão fazendo um bom trabalho, mas eles ainda não têm a estrutura e a quantia de postos de saúde próximo à população. Candidato, você falou na aprovação, na mudança na legislação em relação ao transporte público. Numa possível mudança, você irá precisar da atuação da Câmara de Vereadores. Sim. Hoje você não tem na sua chapa candidatos a vereadores. Uhum. Isso não seria um dificultador, né, na aprovação desse projeto, desse tipo de projeto? Você tem 1 minuto e 5. Tá, de forma alguma. Quando a gente cria uma chapa de vereadores, a gente está dizendo que os demais são oposição. Isso é tudo que Divinópolis menos precisa. Todo e qualquer projeto que nós vamos apresentar na prefeitura vai ser construído junto com os vereadores. Os vereadores eleitos democraticamente vão ser a nossa base, porque todo o projeto vai ser construído junto com eles. Tá bom? Aproveitando esse tempo final, posso fazer uma palavrinha final? Eu fico feliz de ver que muitas pessoas reconhecem o fato de eu me destacar em relação aos demais candidatos pelo meu currículo acadêmico e profissional. Eu agradeço muito ao meu pai por isso. Meu pai não teve o seu 4º ano concluído, ele sempre quis que os seus filhos fossem estudados e formados, mas ele sempre me disse:
Meu filho, estude muito, se prepare muito, mas não para ser melhor do que os outros, mas para poder ajudar o maior número de pessoas que você puder. Então eu estou aqui candidato a prefeito de Divinópolis para poder continuar realizando o sonho do meu pai. Muito obrigado, Will. O tempo terminou. Muito obrigado pela participação.